Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Existe um ensinamento macro nas Sagradas Escrituras que, através dele, nos faz entender melhor qual é o plano de Deus para a humanidade, qual o propósito de Deus para a humanidade, o que significa o tratamento e o propósito de Deus para com a nação de Israel e também para com os gentios. Eu estou falando sobre o reino de Deus e as suas facetas, e as suas alianças, e a sua autoridade, e as suas regras, e todo o trabalhar de Deus e a intervenção do Deus Todo-Poderoso ao longo da história para trazer a humanidade para o centro da sua vontade. É nisto que você verá neste vídeo, o reino de Deus e as suas alianças, até o estabelecimento literal do reino de Jesus Cristo prometido em profecias aqui na Terra. Para termos ciência do que significa reino e reino de Deus, primeiramente é preciso nós compreendermos que ao longo do desenrolar do drama da história da humanidade, tudo se baseia, está inserido dentro de um plano maior. Esse plano é que existe um Deus soberano que governa absolutamente com toda a autoridade no universo. E mesmo antes de existir os anjos, que são os exércitos celestiais deste reino transcendente e sobrenatural, a Trindade já exemplifica muito bem o que é reino de Deus, quando nós definimos primeira, segunda e terceira pessoa e a subordinação que um tem para com o outro, não no sentido de que um é maior do que o outro, mas é a mesma submissão que é ensinada e pregada a respeito do marido e da esposa. É a submissão por saber o papel do outro. Então, o Deus soberano tem o Logos, a palavra, a expressão de Deus, que é Jesus Cristo, submisso à sua autoridade para executar a sua vontade, e o Espírito Santo, como aquele promotor dos mistérios de Deus e da multiplicidade da criação. A própria Bíblia diz que antes de tudo, ou no princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a Trindade já exemplifica muito bem a autoridade de reinar, de governar e de conceder autoridade para que tudo seja criado e executado conforme a sua vontade. Basicamente, o reino de Deus ele tem dois aspectos, que é o aspecto atemporal ou eterno e o aspecto temporal. O reino eterno ele é atemporal, ele é universal, ele é providencial e ele é milagroso. O reino que governa todas as coisas, tudo está debaixo da sua autoridade, decidiu também estender este reino para este mundo. O planeta Terra, Deus estabeleceu princípios e seres, logo depois de ter criado os seres sobrenaturais e celestiais. Deus também criou o ser humano em um ambiente propício para ele governar, para ele administrar. E agora, neste governo teocrático, Deus se comunicava com este homem e a ordem era fazer o reino crescer sobre a face da terra. Porém, o homem, juntamente com sua esposa, eles saíram do propósito divino, pois todo reino tem os seus deveres, as suas leis, as suas regras, os seus mandamentos. E eles infringiram, mancharam, e eles ultrapassaram os limites que Deus estabeleceu, e como um reino estabelecido, logo é preciso aplicar o juízo. E Adão e Eva foram expulsos do jardim, e um ser sobrenatural, querubins, foram colocados nesse ambiente chamado de Éden, em um jardim, para proteger deles o acesso à árvore da vida, que eles não tinham mais direito por eles terem transpassado os limites do reino de Deus. Antes mesmo desse juízo sobre o casal, até os próprios anjos também passaram por juízo, porque uma parte desses anjos também transgrediram os princípios do reino, em que Deus ele não divide a sua glória com ninguém,
não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém que se pareça e tenha a glória que o próprio Deus Todo-Poderoso tem. Quando qualquer ser, seja angelical ou humano, decida que ele será como Deus, ou semelhante a Deus, logo ele será destituído da sua existência dentro deste reino. Logo após a quebra da aliança no jardim, Deus agora escreve o seu governo teocrático na mente e nos corações dos seres humanos. Segundo Romanos 2,15, dentro da consciência do homem agora estava a lei de Deus, quer acusando-os ou defendendo, quando eles se inclinavam para distante de Deus ou para próximo de Deus. Deus está trabalhando de formas diferentes para que o seu governo e que o seu reino venha a cada dia se aproximar do homem. Deus é o governante do homem, mas lhe deu algo chamado de livre-arbítrio ou a livre escolha. Logo após esse governo na consciência, e que os homens, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o consideraram como Deus, mas antes buscaram a sua própria vontade, Deus agora estabeleceu um governo em que os homens teriam autoridade sobre outros homens e eles iriam governar submisso ao governo teocrático, submisso à voz de Deus. Mais uma vez, de forma lamentável, o homem se distanciou de Deus e nós temos o exemplo principal de Nimrod, que significa aquele que se rebelou, tentando demonstrar para Deus que o seu reino e o seu governo era superior à vontade do Deus Todo-Poderoso, que havia varrido no final e no juízo deste reino da consciência os homens de sobre a face da terra através do dilúvio. Diz a história e não a Bíblia que o propósito da Torre de Babel era fugir de um possível segundo juízo ou segundo dilúvio de Deus, por isso que a torre era tão alta. Mas Deus, mais uma vez, visita esta aliança que ele fez com o homem, e o texto de Gênesis 11, 8 e 9 diz: E o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Após a aliança do governo humano, Deus iria institucionalizar na terra, de forma incondicional e irrevogável, as alianças a partir de Abraão. Em Abraão, Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma descendência e Deus prometeu bênção para toda a face da terra. A qualidade dessa aliança desencadearia outras facetas dessa aliança, como a aliança davídica, como os preceitos e os mandamentos trazidos por Moisés, e também a nova aliança que seria desencadeada a partir da presença física do nosso Cristo, a palavra, o Logos de Deus, que viria institucionalizar a nova aliança. Deus estava com isso determinando o seu reino de uma vez por toda sobre a face da terra, em que o clímax seria ele governar os homens e as nações com vara de ferro. A partir daí, Deus levanta os profetas e os homens de Deus para anunciar as facetas deste reino e desta aliança, e tudo o que aconteceria para que a glória deste reino, concentrada na nação de Israel, para que a glória de Israel viesse raiar sobre todas as nações, Israel viesse ser a luz para o mundo, a luz para todos os gentios. O plano de Deus foi e é, porque está em execução, perfeito. E quando nós olhamos para todo o arcabouço do reino de Deus, nós vemos um reino misericordioso e que ama este mundo e que tenta, pelo seu relacionamento com o homem, fazer com que o homem entenda que o que Deus quer do homem é paz, é a felicidade e uma boa vida com ele, ser bem-aventurado a partir de estar inserido dentro deste reino e ser a nova criatura que o reino promove, e não mais andar segundo os nossos próprios valores, mas segundo a vontade de Deus. Dentro dos ensinamentos e das profecias acerca do reino, havia a profecia da vinda do ungido, do Messias, que iria sim implantar um reino
que iria governar sobre as outras nações e que o reino deste Messias seria um reino eterno. E aí onde entra as profecias acerca da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro das profecias, a presença do precursor que anunciaria a chegada do Messias, João Batista, com a seguinte frase: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Frase também replicada pelo próprio Cristo: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E também pelo apóstolo Pedro às nações, em Atos capítulo 2, quando ele diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus e o tempo do refrigério do Espírito Santo. De forma condicional, Deus está dizendo que para entrar no seu reino, o homem precisa se arrepender dos seus pecados para que ele agora fosse inserido dentro deste reino. A expectativa da nação de Israel era a vinda do Messias. Porém, muitas indagações se levantaram por meio dos saduceus, fariseus, por meio dos doutores da lei e por muitas pessoas que diziam: será que este vindo de Nazaré de fato é o Messias, o filho de Davi, o filho de Deus, como ele mesmo disse que para eles era coisa de blasfêmia? Porém, Jesus Cristo, ele validou no coração dos apóstolos e no coração de muitos que creram que ele foi enviado pelo Pai, que ele é um com o Pai e que ele veio realizar a obra do Pai, que é inserir o reino de Deus, que não viria com a aparência humana, mas o reino de Deus, primeiramente, estaria inserido dentro do caráter daqueles que desejassem, pela fé, participar deste reino. Por isso que ele disse ao próprio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não tem os valores do mundo. Por isso, diferente do que os judeus esperavam, o reino não foi literal naquele momento. Mas, primeiramente, houve a obra de Cristo de ter autoridade para comprar os homens de todas as nações e colocar neles, através da regra de prática de vida, que são as Escrituras, que é a verdade que sai da boca de Cristo, as diretrizes deste reino, o código de ética deste reino. E agora os homens, pela fé, eles recebem o selo de que eles participam deste reino, que é a presença do Espírito Santo em suas vidas, garantindo assim que eles estão escritos no livro do reino, no livro de Deus, e são agora separados, consagrados, purificados e fazem parte deste glorioso reino. Uma forma que os judeus escolheram, aqueles que não creram, para rejeitar a proposta de Cristo como o Messias, foi a seguinte: que por meio dos demônios eram feitos milagres, e pelo poder de Deus eram feitos milagres. Claro que os prodígios e sinais e milagres que a própria Bíblia diz que são operadas pelo mal, são prodígios de mentira, para subjugar os homens no pecado. Então aqueles que não criam na proposta do Senhor através dos sinais, porque o próprio Cristo disse: creia pelo menos pelos sinais. Mas a escolha deles foi essa. Em Mateus 12, 24, o texto diz: este não expele demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então essa foi a forma que eles escolheram para negar que Jesus é o filho de Davi, aquele que iria reinar sobre Israel e sobre todo o mundo. O reino de Deus estava se aproximando a ser retirado do relacionamento de Deus para com Israel, porque de forma livre e generalizada, a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isso o Senhor Jesus, a partir das parábolas, começou a anunciar o juízo sobre a nação de Israel. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 21, a parábola dos lavradores terem maltratado até o filho do dono da terra. E o Senhor começou a dizer frases como: fará perecer horrivelmente a estes malvados, Mateus 21, 41. Assim como também o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, a uma outra geração, que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo disse: vê este templo e a sua suntuosidade, pois não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em 70 depois de Cristo,
O juízo de Deus veio sobre os judeus, sobre os hebreus, sobre Israel. Milhares de judeus foram mortos e a cidade e o templo foram destruídos. Quando o Senhor anuncia em Mateus 23, 38, eis que a vossa casa ficará deserta, ele está destituindo o reino, o trono de Davi, a cidade que foi escolhida para o reino eterno do Senhor. E várias outras passagens, como a dos talentos e muitas outras, sempre o Senhor estava falando, eu vou tirar de você e entregar a um outro povo. O governo deste reino, ou a promoção do reino de Deus a partir de Israel, perdeu a sua validade. Mas o plano de Deus é tão glorioso e tão maravilhoso que tudo será de forma centrífuga. Começará ali na cidade de Jerusalém e terá uma magnitude mundial e universal. De forma crescente, o reino de Deus está tomando forma entre os homens e toda a palavra de Deus que foi profetizada pelos profetas da antiga aliança irá se cumprir, porque toda a autoridade do reino universal está sobre o nosso Cristo. Desta forma, com a rejeição do Messias por Israel, Deus inicia um novo programa. Esse novo programa do reino, ele dá início à era da igreja, ou aquilo que é dito pelo próprio Cristo, o ano aceitável do Senhor. Este programa glorioso, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja, compreende os últimos dias, que é caracterizado pela queda de Israel e a 69ª das 70 semanas de Daniel, que pararam a sua contagem e ainda ficou devendo a última semana, que ficou resguardada para o tempo do fim, logo após a conclusão da plenitude da salvação nos gentios com o arrebatamento da igreja. Sendo assim, quando nós lemos Romanos 9, 10 e 11, nós vemos o encaixar de todo este plano entre os judeus e os gentios, e agora a própria Bíblia fala deste período como um mistério, que seria a transição da antiga aliança para a nova aliança, e essa nova aliança é o Espírito habitando sobre todas as pessoas, fazendo com que essas pessoas sejam súditas deste reino, e o reino milenar de Cristo for adiado porque Israel não se submeteu a Jesus Cristo como Messias. O plano de Deus é tão perfeito que estrangeiros, que são os gentios, farão parte deste reino, mas depois o Senhor voltará para Israel, e ele, de forma visível, após ser entregue por inveja a Pilatos, mostrará que aquele que o transpassaram há cerca de 2000 anos atrás era de fato o Messias que eles rejeitaram. E cumprir-se-á a palavra de Deus que diz: e todo o Israel será salvo. É por isso que Paulo faz aquela música, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O plano foi e é perfeito. O reino de Deus tomou forma nos corações e agora, através da palavra de Deus, que é o código de ética deste reino, nós estamos, através do arrependimento, ao ouvir a mensagem, convidando as pessoas a fazerem parte deste reino, que se tornará literal em um reino milenar, na volta visível e gloriosa do Senhor, depois que ele salvar os seus e anunciar guerra às nações que o desprezaram. Essa guerra também estará junto com o livramento de Israel desse período, e todo Israel será salvo. E agora se cumpre o propósito de Deus desde a eternidade passada, podemos chamar assim, até o seu reino milenar, logo após a grande tribulação e o julgamento de todas as nações e aqueles que por meio do anticristo tentaram atingir a verdade de Deus e Israel. Meus irmãos, nós daremos continuidade a este assunto, trazendo de forma pormenorizada através de parábolas, para nós conhecermos um pouco mais sobre o reino de Deus. Então, continue seguindo os nossos vídeos, continue seguindo o nosso canal, porque nós precisamos conhecer um pouco sobre o reino que nós fazemos parte. Então, continue conosco, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós continuaremos buscando compreender um pouco mais sobre o reino de Deus, deste reino que nós fazemos parte. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.